Deus. Amados, nós vamos estar meditando nesse momento na palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia no texto que nós lemos, texto que está em Números, capítulo de número 11. Glória a Jesus. Quero convidar os irmãos que estiverem nos corredores da igreja para adentrar ao templo, para ouvirem a palavra do Senhor. Nesse momento, nenhuma outra situação é mais importante do que ouvir a palavra de Deus. Números, capítulo 11. Como nós já lemos o texto, eu vou tirar só um versículo aqui para nós tomarmos por base e ganharmos assim mais tempo. O versículo 6 e o 5, que diz assim: lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Curve a sua cabeça e ore. Pai amado, essa noite mais uma vez nós chegamos aqui para bendizer o Teu nome, Senhor, para Te adorar e para ouvir a Tua palavra, pois entendemos que ela é nosso alimento. Ela nos fortalece, ela nos dá graça, nos dá ânimo. E nessa noite eu quero Te pedir que o Senhor venha falar com cada um aqui presente. Nos envolva, meu Deus, na atmosfera de adoração ao Teu nome e faça com que a Tua palavra encontre guarida em nossos corações. Desde já eu Te peço que jogue por terra tudo que não provém do Senhor, todo espírito contrário, de inquietação, de murmuração, de frustração, de desânimo. Pai, joga por terra agora e peço a Tua bênção, a Tua paz sobre esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Toma seu assento, glorificando o nome de Jesus. Irmãos, como nós não tivemos a escola bíblica dominical por causa do batismo, acredito eu, nem perguntei, mas a mensagem não foi do batismo, não foi da escola dominical, foi? Não, né? Então, certamente eu já imaginei que não teria a mensagem oficial da escola dominical, que seria a lição de número 3, o milagre do maná, o suprimento divino. Então eu preparei aqui uma palavra em cima da lição número 3, que era para ter sido dada no domingo. Devido ao batismo, que fiquei sabendo que foi uma bênção, nós não tivemos a escola dominical, mas então aqui em um resumo abreviado, nós vamos comentar um pouquinho sobre o contexto que está aqui na lição número 3, que tem por tema o milagre do maná, o suprimento divino, o suprimento divino. Quem ainda não adquiriu a sua revista da escola dominical, procure nosso irmão Diácono Damiano, adquira a sua revista, porque depois do próximo domingo nós vamos entrar com tudo na escola dominical. Em nome de Jesus, com a bênção e a graça de Deus, nós vamos reerguer novamente aqui a classe da escola bíblica dominical para a glória de Jesus. Eu vou contar com a presença dos irmãos, das irmãs, dos obreiros e dos músicos, de todos, para nós levantarmos a escola bíblica dominical. É um sonho antigo e eu vou, enquanto Deus me dá vida e graça, lutar para que esse sonho aconteça. Tenho fé no meu Deus, que um dia eu ainda vou ver uma escola dominical tão frequentada como um culto como esse. É um sonho ministerial e eu vou me esforçar e eu creio que Deus vai me ajudar, porque isso não nasceu do meu coração, isso é do coração de Deus. Outro dia um pastor amigo me deu um conselho e falou assim: moço, cancela a escola dominical, tira, ninguém vai não. Eu falei: não, está repreendido, a escola dominical não vai ser cancelada não, em nome de Jesus. Posso ouvir uma amém de concordância da igreja? Então vamos lá. Segundo nosso pastor Samuel Ferreira aqui, vou pegar só os tópicos, tópico 1, 2 e 3, em que ele fala sobre o maná, a importância. Lembrando os irmãos que essa lição, ela está falando sobre os milagres do Antigo Testamento, né? E agora vai abranger aqui o milagre do maná, porque o maná era um milagre esse maná. Tem muita gente que está na igreja, já ouviu falar sobre o maná, mas até hoje não entende o propósito disso, para que servia aquele maná, qual era a mensagem que tinha por trás daquilo tudo, né? Qual o significado espiritual, aonde se aplica isso na minha vida. Eu não estou comendo mais maná, para que serve isso? Então hoje nós vamos tentar esclarecer para os irmãos a importância desse maná,
qual é o seu símbolo, o que ele representa na vida do cristão. Aqui no capítulo 11, eu comecei aqui lendo o que eu tirei por base, onde a Bíblia nos relata de um episódio que ele veio justamente por causa da situação do maná. O maná é uma expressão hebraica que ela significa: o que é isso? O que significa isso? Como eles não sabiam o que era, a pronúncia, o que é isso, em hebraico, se dá quase na mesma formação da palavra maná. Daí então, quando falavam maná, estavam dizendo a expressão: o que é isso? O que é isso? O que é o maná na verdade? Quando Deus tirou o povo do Egito, o povo entrou para uma caminhada que era para ser breve. Escuta ali por gentileza. O povo entrou para uma caminhada que era para ser breve. A trajetória de onde eles passaram do Mar Vermelho, braço do Mar Vermelho, até as terras prometidas, era um percurso que se faria em menos de 3 meses de caminhada, mas durou longos 40 anos, por causa da murmuração do povo. O povo, quando chegou diante da terra prometida, segundo o relatório bíblico, os espias dos 12 enviados, 2 trouxeram notícias boas, a saber, Caleb e Josué. Os outros 10 disseram assim: a terra devora as pessoas, a terra tem gigantes, a terra tem dono. Deus nos trouxe aqui, mas não vai adiantar de nada, porque essa terra, ela devora os habitantes. Por causa disso, Deus então resolve castigar o povo, dizendo: olha, porque vocês não confiam na minha palavra, porque vocês não acreditaram que o mesmo braço que tirou vocês do Egito tem o poder para colocar vocês em Canaã, vocês vão dar uma volta na terra. 40 anos vocês vão peregrinar no Egito, até que toda essa geração incrédula morra. E então a nova geração que nascer vai possuir a terra que eu prometi a Abraão por herança. Amém? Nesse intervalo de 40 anos, Israel vai viver como nômades, peregrinando, guiado por uma coluna de fogo à noite e por uma nuvem que os sustentava durante o dia. Aonde a nuvem andava, eles acompanhavam. A coluna de fogo à noite representava ali a proteção, o calor, a iluminação, a direção. A sombra, por sua vez, representava o cuidado de Deus. Literalmente falando, Israel andou na sombra do deserto. Eles atravessaram aquele deserto mais debaixo da sombra, porque a nuvem os protegia, porque senão não resistiria o calor. Diga-se de passagem que em todo esse período de tempo, a Bíblia fala que suas roupas não se envelheciam, seus calçados não se envelheciam, porque Deus é quem fazia isso. Dá para você entender nessa introdução como Deus que nós servimos tem a habilidade, a capacidade de nos sustentar em qualquer território que vivemos. Dá para entender que o Deus que nós servimos, velho, Ele tem uma habilidade tão grande, Ele tem um cuidado tão grande, que independente do território que nós estivermos vivendo, Ele sabe suprir as nossas necessidades. Daí então, irmãos, como no maná não dá para plantar, irmã Thaís, como no deserto não dá para plantar, como no deserto não dá para cultivar a agricultura, o povo não ia ficar comendo escorpião, o povo não ia ficar comendo cobras, víboras, porque isso não ia sustentar aquela grande multidão de mais ou menos aproximado aí de 2 a 3 milhões de pessoas andando, vagueando por aquele deserto. Então Deus tem uma providência para eles, chamada maná. Glória a Deus, aleluia. Sem sombra de dúvida, é o maior milagre do Velho Testamento, porque o maná vinha todos os dias, exceto ao sábado. Ele não falhava, ele não variava, tipo num dia estava salgado, num dia estava doce, ele não aumentava o seu tamanho, era sempre o mesmo tamanho. E é um milagre contínuo, dia após dia. Uma coisa é você experimentar um milagre hoje, e daqui a pouco você está se esquecendo desse milagre.
Mas o maná é um milagre contínuo. A Bíblia fala que enquanto o povo peregrinou, não faltou maná para eles. A mensagem do maná é interessante porque ela tem a ver com confiar em Deus. A situação aqui, o que aconteceu? Números capítulo 11. A Bíblia fala que começou a gerar na última parte do acampamento uma murmuração. A última parte do acampamento era aqueles que ficavam mais distantes da tenda. Sabemos que existia uma tenda onde Deus manifestava seu poder, e Moisés entrava ali para tomar a direção de Deus. Quando Deus dizia: Moisés é para andar, Moisés é para parar, Moisés vai para a direita, Moisés vai para a esquerda, Moisés era guiado pela voz do Senhor. Mas aqueles que acampavam nas extremidades, me escute, aqueles que acampavam mais longe, não ouvia as direções que Deus dava para o seu povo. Como eles não entendiam a direção que Deus estava dando para o seu povo, eles começaram a murmurar entre si. A murmuração nasce aonde a palavra de Deus é ausenta. Aonde a palavra de Deus é ausentada, onde não tem a palavra de Deus, entra a murmuração no lugar. Pessoas que estavam de longe não entendiam trabalhar o propósito de Deus, então murmuravam entre si. Cuidado, irmão, para você não ficar muito longe e cair no pecado da murmuração. Observa que a murmuração geralmente ela nasce aonde tem falta de gratidão. É quase que o oposto, o antônimo, o contrário. Murmuração é justamente a ausência de gratidão. Quando a gratidão a Deus sai, entra a murmuração. Pode observar o que estou pregando e analise na prática do dia a dia. Quando você está agradecido por Deus, você não tem momento para murmurar, para reclamar, porque você está com o coração agradecido. Agradecido pelas bênçãos que Deus tem te dado, agradecido pela salvação, agradecido pela igreja, agradecido pelo cargo que você ocupa. Você está feliz, então você não tem tempo para murmurar. Mas basta vir um momento difícil, basta vir um vento, uma prova, um puxão de orelha, basta vir uma situação adversa, e então logo o homem tem que começar a murmurar, a reclamar. Murmuração vai nascer quando a gratidão for embora. Agora eu vou te falar uma coisa: quem murmura canta para o diabo ouvir. Se o nosso louvor e a nossa adoração é o cântico que alegra o coração de Deus, a murmuração é o cântico que alegra o coração do diabo. Agora uma pergunta para você mesmo, reflita você mesmo: você tem cantado para Deus ou está cantando para o diabo? Você está cantando para Deus e alegrando o coração do Senhor, ou está tropeçando na língua por aí, reclamando de tudo, de todo? Ninguém presta, ministério não presta, igreja não presta, pastor não presta, até Deus não presta para você. Não se espante. No século que vivemos, no dia odierno que vivemos, já tem gente culpando Deus dos seus fracassos. Já tem gente reclamando contra Deus dos seus fracassos. Mas vamos lá. Disse que essa última parte do povo começou a murmurar. E o versículo 2 fala que caiu fogo da parte de Deus, a ira de Deus se acendeu e começou a matar essas pessoas. Começou a fumegar elas por causa da murmuração. Só para os irmãos entenderem que às vezes alguém vai ler essa e assim, mas como Deus era carrasco, né? Uma pessoa que não tem afinidade com a Bíblia vai entender essas coisas. Nossa, que Deus vingativo é esse? Só que não tem uma noção de entendimento. O sentimento de Deus aqui, estou usando linguagem figurada. O sentimento de Deus aqui é o sentimento daquele pai que vai lá, pega o filho, educa, sustenta, ajuda, corrige, consola, protege, guarda, e o filho vira e fala para ele assim: você nunca fez nada por mim. É o sentimento. O sentimento que fez Deus acender a sua ira é esse sentimento. Olha, Deus tinha tirado o povo que
debaixo do jugo da escravidão, trabalhando jornada de 16 horas por dia de trabalho. Quando estava cansado, chicote. Quando estava enfermo, chicote. Quando estava o sol quente demais, alivia, chicote. Quando estava lá nas mazelas, sem horário para comer, 20 minutos para comer, e vai comer, se apanha, chicote. A Bíblia fala que o clamor do povo subiu até Deus. E a Bíblia mesmo diz que Deus manda para Moisés, eu decidi descer para livrar o meu povo. Aí Deus desce, aquebrando a Faraó, liberta o povo. O povo chega diante do Mar Vermelho, não tem oportunidade para escapar. E outro detalhe, quando você lê a fuga, eles não saíram sem dinheiro, eles não saíram sem nada. A Bíblia fala que Deus incitou o coração do povo egípcio e abençoou eles com fazenda, com riquezas. Ou seja, aquele tempo que eles passaram trabalhando ali, Deus fez eles pagarem por tudo. Então o povo está saindo do cativeiro, está sendo liberto, está saindo abençoado, está indo para uma terra que manda leite e mel, está indo viver literalmente um lugar próspero. E sabe o que é que eles falam para Deus? Não podíamos nós ter morrido no Egito? Não era melhor comer as melancias, os alhos, os peixes do Egito? Agora Deus nos trouxe aqui. Oh meu irmão, a murmuração é a pior derrota da vida do cristão. Porque murmurar, meus queridos, é nós irmos diretamente contra a vontade de Deus para as nossas vidas. Aí você vai dizer, pastor, fica fácil para o senhor falar, mas o senhor não sabe o que eu vivo, o senhor não sabe o que eu atravessei. Talvez eu não saiba, mas eu sei de alguém que sofreu mais do que você, que carregou uma cruz pesada por você, que não precisava fazer nada daquilo e fez, porque quis, irmã Beth, ele escolheu, ele deixou seu trono, sua glória, sua coroa, desceu aqui, como um homem nasceu na manjedoura, em vez de uma coroa de glória, colocaram uma coroa de espinho, em vez de uma roupa de rei, colocaram uma roupa rasgada, e ele fez tudo sem murmurar, sem abrir a boca. Foi levado como ovelha muda para o matadouro, e em momento algum ele reclamou, dizendo, ai meu Senhor, ai não, foi como ovelha muda. Entendeu? Toda vez que você achar que você é o mais desgraçado da terra, que você é o que mais sofreu na terra, olha para o Calvário. Eu estou dizendo isso aqui porque está na Bíblia, Lucas capítulo 13, se não me falha a memória. Quando Jesus está lavando, é Lucas ou João 13. Quando Jesus está lavando os pés dos discípulos, no final ele fala assim, olha, para que o servo não seja maior do que o Senhor, para que os servos, aponta o dedo para quem está do seu lado, o servo, para que os servos não sejam maior do que o Senhor. Então se ele suportou, você também pode suportar. Glória a Deus. Agora eu vou te falar na receita do céu. Toda murmuração afasta a bênção de Deus. Toda murmuração afasta a bênção de Deus. Mas o louvor de gratidão move os céus. O louvor de adoração move os céus. Não é à toa que diz o hino da harpa, ao invés de murmurar, cante o hino a Deus. Amém, queridos? Amém. Vamos voltar para o texto. Aí Moisés é chamado e eles pedem, Moisés, ora a Deus aí para ter misericórdia de nós. Moisés intercede. O papel do sacerdote é interceder. Agora se Deus vai fazer ou não, aí é ele que decide, mano. Pastor não tem poder de resolver teu problema, viu, querido? Pastor não tem o poder de resolver tua causa. Eu posso interceder por ela, mas quem vai decidir se faz ou não é Deus. Aí Moisés intercede e Deus resolve apagar aquele fogo que estava matando as pessoas. Aí a Bíblia diz que estava no meio deles, escuta, porque essa mensagem ela é
saíram do Egito com um vulgo, ou seja, outras pessoas, entrou no meio da multidão e acompanhou o povo. E agora eu quero falar de um problema que a igreja tem enfrentado. Quero falar de um problema que, como pastor, talvez seja um dos problemas mais graves que a igreja enfrenta. Pergunta-se qual é, pastor? Abra sua Bíblia aí, em 1 Coríntios, capítulo 1. Glória a Deus, aleluia. Louvado é teu nome. 1 Coríntios, capítulo 1. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Glória a Jesus. Capítulo 1, irmãos. Amém. Calma aí, irmãos. Aqui. Capítulo 1 de Coríntios, verso 12. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolos, eu de Pedro e eu de Cristo. Está aqui o pior problema da igreja: partidarismo. O que chamamos na linguagem pastoral mentes formadas. Pessoas de opiniões formadas. Diz o sábio que corpo com duas cabeças vira monstro, porque o corpo não sabe a qual cabeça obedece. O cabeça da igreja sempre foi, sempre será Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. E o corpo tem que estar afinado à cabeça, ligado à cabeça. Mas nesse contexto bíblico, muitas opiniões diferentes, muitas pessoas com pensamentos diferentes. Não, eu gosto de Paulo, eu gosto de Apolo, eu gosto de Pedro, eu já gosto de Jesus. Mas na verdade estava tudo errado. Quando nós vemos, prepara para o data show para mim, por gentileza, Atos 2:46. Nós vemos o segredo porque a igreja era tão abençoada. Atos 2:46. Divisões no meio do corpo de Cristo só causa problema, dor de cabeça, só faz com que a obra do Senhor pereça. Pereça. Irmãos, nós não estamos aqui pela causa de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro. Estamos com propósito pela causa de Cristo. E a causa de Cristo é ganhar almas para o reino do Senhor. A missão da igreja não é ficar bonita, adornada, atrasada. Não. A missão da igreja é despovoar o inferno. Agora, para nós fazermos isso, o que está escrito ali? E perseverando unânimes. Diga comigo, unânimes. Você sabe o que significa essa palavra, unânimes? No mesmo pensamento, unidos com o mesmo parecer, abraçando a mesma ideia, andando na mesma direção. Você não está entendendo o que eu estou pregando. Eu estou dizendo de viver num propósito, com a mesma mente, debaixo da mesma ideia, andando para o mesmo lugar, marchando com o mesmo alvo. Vou explicar. Suponhamos, evangelista Wanda, que nós vamos fazer uma grande caravana para fazer uma grande cruzada evangelística no México, lá no México. Vou te mostrar o que é unidade agora, ser unânimes. Uma grande caravana vai ser feita para nós fazermos um grande trabalho lá no México. Aí um diz assim: pastor, vamos de navio. Navio fica melhor, vamos de navio. O outro lá no meio da igreja grita: não, pastor, vamos de avião, porque vai ser mais rápido. O outro grita no meio da igreja: pastor, não, nós vamos de carro, porque vai ser uma viagem melhor. Cada um vai desmantelar para o lado. Um vai de navio, um vai de avião, outro vai de carro. Falta de união, falta de abraçar a mesma visão que Deus teve.
ser uma Maria vai com as outras, um piolho, não. Eu estou dizendo que você deve viver em concordância com a obra a qual você está. Me desculpe aí, mas se você querer andar do jeito que você quer e não é do jeito, do propósito de Deus, você não vai conseguir. Você vai se machucar. Agora o que é ser unânimes? Vamos fazer uma grande caravana e vamos fazer uma grande cruzada evangelística no México. Aí o irmão levanta no meio da igreja: pastor, quero ajudar, vou fazer as cotações de hotel, porque vai precisar de hotel. O outro levanta: pastor, eu vou atrás de patrocínio. Pastor, todo mundo vai contribuir. Pastor, eu vou fazer divulgação. Pastor, eu vou procurar visto para os irmãos no aeroporto, tirar passaporte. Pastor, eu vou preocupar com a documentação. Isso é ser unânimes. Olha aí, João. Partidarismo acaba com a igreja. Ou abraçamos a causa e envolvemos nela, ou pula do barco. Por que tu não afunda ele? Sabe qual é aquela embarcação dos tempos romanos? O barco tem os remos. Se o lado de cá remar, mas o lado de cá não remar, o barco só fica rodando. Tem que ser naquela marcha do tambor. Quando batia o tambor, eu não sei o nome que se usa lá, mas era uma espécie de tambor. No compasso que ele batia, os remos puxavam. E era sincronizado com o lado de cá. O lado de cá puxava, o lado de cá levantava o remo. Quando o lado de cá puxava, o lado de cá tem que ser sincronizado. Deus está falando conosco nessa noite. Tem muita gente desincronizada. Quer andar com os próprios pés, quer fazer conforme acha. Não, isso não é corpo de Cristo. Corpo de Cristo é seguir as orientações do cabeça, que é o Senhor. O povo de Israel caiu nesse pecado vulgo que estava no meio do povo. A murmuração evangelista não veio do povo de Israel, mas veio do vulgo. Vou falar. Esse vulgo aqui era aqueles meio crentes. Estava na igreja, mas não era crente. Ou melhor, usando a linguagem da época, estava no meio do povo de Deus, mas não fazia parte do povo de Deus. Nem todo mundo que está aqui é igreja. Tem muita gente que vai para a igreja. Uma coisa é ir na igreja, outra coisa é ser a igreja. Esse vulgo começou a murmurar, insatisfeitos. Oh, meu Deus do céu. Insatisfeitos com o trabalho, insatisfeitos com Moisés, insatisfeitos com a liderança de Moisés, insatisfeitos com o maná que Moisés dava para o povo. Aí então abriram a boca e murmuraram. Não tinha no Egito coisa melhor. Nos trouxe aqui para quê? Nos trouxe aqui para padecer de fome? Nos trouxe aqui para morrer? Olha o que eles disseram: lembremos-nos dos peixes que no Egito comíamos. Olha aí, ficou com saudade do peixe, ficou com saudade das comidas do Egito. Mas em contrapartida, irmãos, enquanto eles estavam almejando as coisas do Egito, eles estavam desprezando as coisas de Deus. E quais eram essas coisas? O maná. Você não está entendendo a mensagem, quer ver? O maná, irmãos, ele vinha todo dia ao cair da tarde, ao entardecer. Como começava a noite, ele vinha, caiu o maná. Cada um colhia uma medida, o suficiente para uma pessoa se alimentar durante todo o dia. Quando aparecia, Vanderlei desconfiava e pensava assim: vai que esse negócio falta. Eu vou pegar já um pouquinho para hoje, um pouquinho para amanhã e um pouquinho para depois. A Bíblia fala que ele apodrecia e dava bicho. Porque por trás de tudo isso tem uma mensagem. E a mensagem de Deus é: confia em mim. Eu sou Deus provedor para vocês. Eu vou prover o maná hoje, eu vou prover o maná amanhã, eu vou prover semana que vem, eu vou prover o mês que vem. Enquanto vocês estiverem no deserto, eu vou prover o maná. E vocês de fome não morrem. Quem está do seu lado, de fome não morre.
mas de murmuração pode morrer. Está na Bíblia. Morreram porque murmurou, não foi porque estava com fome. Morreram porque reclamaram, não foi porque estava com fome. Porque Deus faz a parte de prover o maná. O maná vinha. Meu irmão, fica atento no que eu vou dizer aqui. Chegou um determinado momento que o maná se tornou rotineiro. E aqui, irmão Sueli, que nós corremos o maior perigo, porque nós vamos caminhando em cima de uma linha chamada equilíbrio. Mas o dia que as coisas começam a ficar normais, o dia que as coisas começam a ficar, entre aspas, iguais, nós queremos buscar algo diferente, nós queremos outras coisas, nós queremos experimentar outros atrativos, e é nessa hora que corremos o sério risco de desprezar o maná que Deus nos manda, para ficar comendo iguarias que não foi Deus quem enviou para o seu povo. Eu acho interessante quando a Bíblia nos compara com ovelhas, um animal dócil. Você nunca vai ver na vida uma ovelha atacando o pastor que cuida dela. A ovelha não. Vou falar da ovelha animal mesmo. Ela é um animal dócil. E por ser um animal dócil, obediente, o pastor sempre vai conduzi-la para comer pastos verdejantes. É o que Davi fala no Salmo 23. Agora o bode é diferente. O bode, quando ele está cismado, ele bate com força. O bode não tem força para quebrar o osso da perna. De acordo com a batida que ele dá, ele derruba uma pessoa na moto, como tem um vídeo no Facebook que todo mundo já deve ter visto. O bode batendo com a cabeça e derrubando o casal em cima da moto. É um animal perigoso. Ele se apresenta a ser dócil, mas é só acontecer algo que ele não gosta e logo ele começa a dar testada. Só que aí ele perde, porque ele deixa de comer o pasto verdejante e vai começar a comer coisas que não era para comer: plástico, papel, borracha, tudo essas coisas, essas imundícias que não prestam, o bode acaba comendo. Deus está usando a minha vida aqui nessa noite. Eu tenho certeza que Deus está me usando. É preciso você parar para analisar, querido. O que você tem comido por aí? O que você tem se alimentado? Se isso não está fazendo mal para a tua vida espiritual, se isso não está tirando tuas forças, não está arrancando de você o desejo de servir a Deus, o desejo de estar na casa do Senhor, cuidado com essa comida. O maná, ele tem alguns simbolismos. Primeiro fala que ele era como uma semente. Por que como uma semente? Porque, usando agora uma linguagem espiritual, ele é como semente, e semente dá fruto. Se você alimenta do maná como semente, ele cai no teu coração e gera fruto, e o fruto fortalece. Em outras palavras, o maná, aquela pessoa que se alimentava do maná, no contexto lá de Israel, ela nutria o seu corpo, ela se tornava forte, ela resistia àquela jornada de 40 anos no deserto, ela suportava, porque o maná tem nutrientes. Quem está entendendo diz amém. Amém. Você sabe como é que o maná era chamado? Comida dos anjos, pão dos poderosos. Está escrito em Salmo 78, verso 23 ao 25. O maná não é qualquer coisa. O maná era a comida dos poderosos, que nutria o povo do Senhor para suportar aquele deserto. Agora ele se cansou de comer o maná. O perigo é quando as pessoas perdem o apreço pela palavra de Deus, o desprezo pela palavra de Deus. Isso dói, porque a gente vê e não pode fazer nada pela pessoa. É como aquelas pessoas
que sofre de anorexia, né? Que não consegue comer, vê a comida, mas não consegue comer. Ou quando come, coloca o dedo para colocar para fora. Anorexia. Tem muito crente com isso na igreja. Ele não consegue mais comer a palavra. Fica entalado na garganta, mas não desce. Entra no ouvido e sai do outro, mas eu não mudo, eu sou assim. A minha opinião é que prevalece, eu é que estou certo, meu irmão. É a palavra de Deus que tem razão. É a palavra de Deus que está certa, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Glória a Deus. A nossa alma se seca e não temos outra coisa senão esse tal de maná diante dos nossos olhos. Olha o que fizeram. Era a provisão de Deus. Era o que Deus deu, porque Deus nos dá o que nós precisamos. Murmurado, reclamando. Quero carne, quero comer carne. Eu posso ver meus olhos assim espirituais, eu entendo o texto, eu fico tentando imaginar aquele cenário. Eles murmurando, dizendo: só tem maná para comer, estou cansado de comer maná, estou cansado disso. Posso ver pelos olhos da fé o Senhor dizendo: mas o maná tem vitamina, o maná mantém vocês vivos, o maná é a comida dos poderosos, é a comida que vem do céu, o maná tem minha mão nele. O maná vem de Deus, querido. O maná tem uma força tremenda. Já vou falar do maná hoje, dos dias de hoje. Estou falando do tempo de Israel. E eles desprezaram e disseram que não tinha mais nada diante dos olhos deles. Aí a palavra que dá um tempero, dizendo que o maná, ele era como uma semente de coentro. Coentro é aquilo que dá tempero na nossa vida, é saboroso. Uma comida com coentro é muito gostosa, dá sabor. Diz que ele era branco. O branco aqui é a pureza, é uma comida de Deus, é uma comida vindo dos céus, é uma comida pura, é uma comida limpa. Não é essa comida cheia de agrotóxicos, essa comida cheia de veneno que tem hoje em dia, não. Essa comida aqui é pura, alimento. Não tinha planta dela na terra, Deus plantou no céu. E no tempo do céu, aquele que Deus soprava no céu, mano, quando ele soprava, balançava as árvores do maná e ele descia para a terra, para o povo dele comer. Está entendendo, irmão? Aí vamos aqui, o texto fala que ele tinha sabor de mel. Olha aí o sabor dele, sabor de mel. Diz ainda que ele tinha sabor de azeite fresco. Tudo isso tipificando alguém, tudo isso apontando para alguém, querido. Quem é que você acha que a vida com ele tem sabor de mel? Quem você acha que viver com ele é como ter unção de azeite fresco sobre as feridas da nossa alma? Abra a sua Bíblia aí, quer ver João 6, valor 6. João 6, verso 48. Glória a Deus, aleluia. Evangelho de João. Eu vou ler até os 50. Eu sou o pão da vida. 49. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. 50. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo. Cadê? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Olha que coisa interessante. O maná era uma comida provisória, mano.
chegarem em Canaã. Porque quando eles chegassem em Canaã, eles não precisariam mais do maná, porque eles comeriam dos frutos da terra. Nós, trazendo para os dias de hoje, espiritualizando, comemos também o maná espiritual, que o texto diz ali que é a carne de Jesus. Isso se faz no ato memorial da ceia. Glória a Deus. Esse momento que nós comemos o pão vivo que desceu do céu, ele nutre a nossa alma para que nós cheguemos lá e possamos então comer do fruto da árvore do paraíso de Deus. Enquanto não chegamos lá, na nossa terra prometida, enquanto não chegamos lá na nossa Canaã celestial, o Senhor está dizendo: meus filhos, eu não vos deixarei com fome na terra. Vocês vão comer o pão vivo que desceu do céu, a carne dele. Que isso, pastor? É espiritual. Quando você participa do corpo do Senhor, você está comendo do maná de Deus, aleluia. O que veio do céu, o que Deus enviou por nós, para nos alimentar a nossa alma, até que nós venhamos chegar naquele grande dia. É por isso que nós temos que cuidar da nossa comunhão com Deus. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui. Depois que eles fizeram essa murmuração, aí Moisés não aguenta o fato. Moisés vai falar para o Senhor: por acaso eu gerei esse povo? Por acaso foi eu que formei esse povo? Porque, Senhor, eles se levantam contra mim. Eu vou falar uma coisa para os irmãos aqui, eu sei que vocês já sabem disso, mas eu vou falar. Olha, o segredo do sucesso, eu não posso te afirmar qual é, mas eu sei que o segredo do fracasso é querer agradar a todos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Líderes de grupo, de igreja e ministérios, toda vez que tentarmos agradar a todos, caminhamos para o fracasso. Ou seguimos a orientação que Deus nos deu e levamos ela adiante, importa a quem agrade, ou vamos tentar ser aquele político bonzinho que quer agradar a todos e consegue agradar a alguns, mas não agradece a Deus, não agrada a Deus. É Deus. Eu escolhi agradar a Deus. Moisés está diante de uma situação, ele fala: Senhor, o que é que eu vou fazer? E o Senhor disse assim: Moisés, ajunta o povo, os anciões, e eu vou derramar o Espírito que está sobre ti e na vida deles também. Separou 70, e o Senhor depois disso falou: olha, manda o povo santificar, porque amanhã, Moisés, eles vão comer muita carne que não vai servir para 1 dia, 2 dias, 10 dias, e não, para 1 mês inteiro. Escuta isso, estou finalizando a mensagem. Amanhã, a esse horário, terá carne para passar 1 mês inteiro. Aí Moisés falou assim: como, Senhor? Vai sacrificar todas as ovelhas? Vai matar os bois? O Senhor vai reunir todos os peixes do mar para essa grande multidão que aqui está? E o Senhor não gosta da fala de Moisés. E o Senhor responde: Moisés, porventura teria se encurtado minha mão? Porventura, Moisés, não posso eu realizar esse milagre? Moisés ficou temeroso, ficou preocupado, porque o que Deus falou, abre aspas, parecia um absurdo. O que Deus falou parecia ser meio que difícil de fazer, mas Deus sabe o que fala. E quando Deus disse que teria carne para 1 mês inteiro, Deus não estava exagerando. Deus queria mostrar para eles: olha, eu tenho maná para vocês, mas já que vocês querem comer carne, eu vou mostrar carne para vocês. No dia seguinte,
que soprou um vento oriental. Cordonizes começaram a voar a uma pequena altura. Bando de cordonizes do lado norte e do lado sul vinham sobre o arraial. E o povo começou a colher. Diz a Bíblia aqui que o que colheu menos, colheu 10 homens. É uma medida de coisa seca. Isso aqui significa um barril. O que colheu menos, Wander, encheu um barril. E o barril dava-se para 200 a 400 litros, segundo a medida hebraica lá. Um barril, irmã Deusinha, cheio de cordonizes, que dava para passar o mês inteiro. Isso é o que colheu menos. Imagina quem colheu mais. Deus mostrou que Ele é poderoso. Glória a Deus. Deus mostrou mais uma vez que Ele tem o poder de prover. Aleluia. Ele não precisava fazer isso, mas que para que acabasse com aquela murmuração e o povo entendesse que Deus cuida quando Ele chama, Deus enviou as cordonizes. Só que tem um detalhe. Versículo 33 do capítulo 11. Quando a carne estava entre os dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo e feriu o Senhor o povo de uma praga muito grande. Eu não estudei ainda a profundo que praga foi essa, mas eu sei que eles comiam aquela carne desgostosos. Imagino eu que, não sei, é uma conjectura minha, que praga foi essa. Eu não estudei a fundo ainda, mas é uma praga. Talvez o cheiro da carne, não sei. Fala que eles colocavam nos dentes, mas antes de mastigar, eu posso ver nisso trabalhar a misericórdia de Deus. Como assim, pastor? Era como se Deus estivesse dizendo: está aí a carne, mas não coma ela, como maná. Você não entendeu? Eu vejo a misericórdia de Deus trabalhando em cima disso. Como Deus estivesse dizendo: tem carne, mas eu não quero que vocês comam carne, eu quero que vocês comam maná, porque essa carne vai fazer mal para vocês, mas o maná que vem do céu vai dar espiritualidade, vai nutrir a alma, vai dar força, até você conseguir chegar do outro lado. O maná é o símbolo da provisão de Deus, e Jesus chamou a Ele mesmo o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o maná. É como se Jesus estivesse dizendo: vossos pais comeram maná no deserto, mas morreram. Mas se vocês comerem a minha carne, o maná que é aqui do céu, o maná espiritual, vocês vão conseguir chegar na vida eterna. Vocês vão conseguir chegar no reino dos céus. Essa jornada é muito grande, irmão. Essa jornada que nós escolhemos trilhar, a caminhada cristã, é uma caminhada árdua, é uma caminhada difícil. Estamos vivendo um dia de hoje que as pessoas estão tentando facilitar essa caminhada. Irmão Sueli, Jesus falou assim: olha, filha, pega a tua cruz, joga no teu ombro e me acompanha. Mas hoje, Rogério, tem gente dizendo: pega a cruz, coloca em cima do carrinho, irmão, e vai levando ela.
Deus nessa noite está falando conosco, dizendo: não troque o meu maná. Deus falou para Israel, em palavras aqui conjecturando: não coma carne, não coma as cordonizes, coma o maná. Coma o maná, que vocês vão conseguir chegar em Canaã. Para nós, o Senhor está dizendo, para nós o Senhor está dizendo: não troque o maná espiritual. Não troca. Não deixe de alimentar tua alma com as coisas de Deus. Ei, não olha para mim. Não adianta querer maquiar as coisas. Não adianta querer uma comidinha mais light, né? Fazer as coisas sem cobrança. Lá ninguém te cobra, lá ninguém te exige resultado. Não troca o maná. Não troque a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Quem ouviu a voz de Deus nessa noite diz amém.